Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje adentraremos num papo um pouco nerd em relacionar a força de Star Wars e o Ki de Dragon Ball na vida real. As duas energias fluem nos seres vivos e podem ser utilizadas para diversos fins. E é claro, estamos a poucos passos de deixar esse conceito da ficção e adentrar da vida real em uma hipótese ou até mesmo hipóteses científicas. Um estudo publicado no início desse ano pela revista ACS Central Científica da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, investigaram como a energia eletrônica se propaga dentro dos microtúbulos. Essas estruturas intracelulares são partes essenciais do citoesquelético de todos nós e tem uma forma de cilindro oca, composta por fitrofilamentos de proteínas chamadas tubulina. Esses mesmos desempenham um papel fundamental na chamada teoria da redução objetiva orquestrada, ou também conhecida como ORC-OR, proposto lá na década de 1990. The cytoskeleton includes a network of microtubules created by the lateral association of protofilaments, formed by the polymerization of tubulin dimers. While the plus ends of some microtubules extend toward the plasma membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane-bound vesicles travel to and from the plasma membrane. The directional movement of these cargo vesicles is due to a family of motor proteins linking vesicles and microtubules. Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, and their orientation is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fiber structure containing two orthogonal centrioles and located near the cell nucleus. Pelo físico ganhador do Prêmio Nobel Roger e o anestesiologista Stuart. Essa abordagem defende que a consciência é um processo quântico facilitado pelos microtúbulos das células nervosas do cérebro. A investigação da consciência, do que ela é, de onde ela vem ou de como surge a consciência é uma preocupação de muitas áreas científicas, como neurociência, filosofia, biologia, física e outras. Entretanto, é na neurociência que a investigação sobre a consciência vem ganhando mais espaço nos últimos anos. E tem em dois cientistas uma teoria que vem se destacando. Roger Penrose, físico matemático, e Stuart Hameroff, médico anestesista, propõe que a consciência nasce de estruturas minúsculas denominadas de microtúbulos e que são semelhantes a tubos minúsculos feitos de proteína, que existem em todas as células do corpo, incluindo a do cérebro. Esses microtúbulos atuam como um esqueleto e que permite às células manterem a sua forma. Eles dizem que essas pequenas estruturas são os locais de processo quântico no cérebro, devido à sua estrutura e características específicas. Os cientistas argumentam que a consciência não é um produto da célula cerebral direta à atividade celular, mas que são a ação de processos subatômicos a nível de ligações químicas em intraproteína. Para fundamentar sua teoria, eles acrescentam que existem organismos de célula única, como as amebas, que a despeito de não possuírem células cerebrais ou sinapses, possuem consciência e são capazes de nadar, encontrar comida, aprender e se multiplicar através dos microtúbulos. Assim, eles sugerem que uma estrutura mais avançada leve à consciência. Hameroff e Penrose propõem que a consciência pode nascer de processos quânticos subatômicos que ocorrem nas estruturas proteicas de microtúbulos.
Eles afirmam que essas estruturas semelhantes a tubos passam por trocas entre dois ou mais estados, devido à ação de forças de atração química fracas, um processo que ocorre em nanosegundos. É sabido que as mudanças de conformação dos microtúbulos podem promover os processos clássicos de informação, transmissão e aprendizagem dentro dos neurônios. Por conseguinte, Hameroff e Penrose afirmam que, devido a esses processos, a qualquer hora podem ocorrer ou haver vários estados quânticos e possibilidades, e quando uma decisão é tomada, ela é o resultado de colapso de um estado, que então alcança a consciência. Isto é a chamada teoria da redução objetiva orquestrada. As características particulares dos microtúbulos que são apropriadas para os efeitos quânticos incluem o arranjo da sua estrutura similar à de um cristal, núcleo interior oco e capacidade de processamento de informação. Na verdade, essas atividades ocorrem dentro dos próprios neurônios, mas não nos processos celulares normais ou nas conexões entre os neurônios, e sim em uma interação molecular onde as leis da física que operam são aquelas estabelecidas pela mecânica quântica. Os dois pesquisadores ainda defendem que as computações vibracionais quânticas nos microtúbulos são orquestradas por entradas sinápticas e memórias armazenadas nos microtúbulos e terminadas por redução objetiva. A recente descoberta de vibrações quânticas em microtúbulos dentro dos neurônios do cérebro dá sustentação a essa teoria, de acordo com Hameroff e Penrose. Microtúbulos podem ser os pontos de conexões onde a consciência se manifesta no corpo. Ainda segundo os dois cientistas, a consciência surge de alguma coisa além das computações dentro dos microtúbulos. Alguma coisa que a ciência ainda não descobriu, detectou, eventualmente porque não admite a possibilidade da sua existência. Os dois pesquisadores sugerem que os ritmos das ondas cerebrais, normalmente gravados por exames de eletroencefalografia, também derivam de vibrações dos microtúbulos de nível mais profundo, e que, de um ponto de vista prático, tratar as vibrações dos microtúbulos no cérebro poderia beneficiar pacientes com uma série de doenças mentais, neurológicas e cognitivas. A teoria ORC-OR, ou redução objetiva orquestrada, foi muito criticada desde o seu lançamento, com base no argumento de que o cérebro seria quente, molhado e barulhento demais para sustentar processos quânticos aparentemente delicados. No entanto, experimentos já comprovam a coerência quântica quente na fotossíntese das plantas, no sistema de navegação no cérebro dos pássaros, no olfato humano e mais recentemente agora microtúbulos cerebrais. A origem da consciência reflete o nosso lugar no universo, a natureza da nossa existência. Será que a consciência evolui de cálculos complexos entre os neurônios do cérebro, como a maioria dos cientistas afirmam? Ou será que a consciência, em certo sentido, tem estado aqui o tempo todo, como as abordagens espirituais defendem? Questiona Hameroff e Penrose em seu artigo atual, que revisa todas as pesquisas recentes na área. Isso abre uma potencial caixa de Pandora, mas a nossa teoria acomoda os dois pontos de vista. Para corroborar com as afirmações de Penrose e Hameroff, em pesquisas em outra vertente científica, nos mostra que a ação dos microtúbulos não dá origem à consciência, mas que serve apenas como ligação da consciência ao corpo ou aos corpos materiais. Essa experiência é denominada de EQM, ou experiência de quase morte. Depois que o coração para de bombear sangue, o indivíduo pode ficar vivo por breves minutos, aproximadamente cerca de 4 a 6 minutos, e o cérebro pode ficar vivo até 10 minutos sem receber sangue. É muito comum casos de pessoas que são dadas clinicamente como mortas, mas graças a aparelhos como o desfibrilador voltam à vida. Todavia, períodos bem mais longos do que 10 minutos já foram registrados em que o cérebro ficou em estado offline, e nesse período, muitos pacientes registraram experiências de quase morte, onde relatam estarem bem vivas e até presenciam atividades junto ao seu corpo físico por parte dos médicos e enfermeiros. Nesse momento, as atividades cerebrais dos pacientes que relatam esse tipo de fenômeno não existem, mas os pacientes relatam que estão conscientes. Assim, a teoria quântica dos microtúbulos teria como função fazer a ligação entre a consciência e o corpo, pois em estado off, esses microtúbulos romperiam a ligação consciência-corpo momentaneamente. Muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas sobre esses dois temas. Talvez em breve poderemos ter mais informações sobre o tão fascinante mistério da consciência.